É uma alegria estar no seu lar com o nosso programa Amor Exigente, essa proposta que visa trazer qualidade de vida para que eu seja mais, para que você seja mais. Em nossa vida há um aspecto assim meio quase que negativo que todos nós carregamos e que na mitologia grega esse aspecto tornou-se até uma das chamadas assim fábulas gregas, ou se quisermos, um dos mitos gregos, o chamado mito de Sísifo. Quem era Sísifo? Era um sujeito que foi obrigado a carregar uma pedra de morro acima a morro abaixo, morro acima. Quando ele chegava em cima, a pedra caía e ele tinha que voltar de novo aos pés do morro para carregar a pedra e levá-la para cima. Mas nesse meio, ele sempre se culpava daquele peso que ele carregava. A vida é um pouco assim, muita gente se culpa de pedras passadas, de pedras que muitas vezes não deveriam mais carregar e carregam. E com o passar dos anos, essas pedras vão se tornando neurose. E a vida torna-se realmente uma coisa impraticável, uma coisa sem qualidade. O programa Amor Exigente vai tratar desse aspecto, deste princípio, o princípio da culpa. Fique com a gente, porque daqui a pouquinho queremos conversar com a Fátima no nosso bate-papo sobre o princípio culpa, tratado em cima dessa proposta concreta do amor exigente. Até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. É uma alegria, então, estar de volta com o nosso programa Amor Exigente. E hoje, né, Fátima? Tratando do quinto princípio. Mas antes, as nossas perguntas básicas, Fátima, porque isso nos ajuda a ser mais. Tudo bem com você, Fátima? Cada vez melhor. E que dia é hoje na sua vida, Fátima? É o primeiro dia da minha nova vida. É assim, meu amigo, minha amiga, que nós trabalhamos o amor exigente. Cada vez melhor. Porque hoje é o primeiro dia da minha, da sua, da nossa vida. Trabalhemos então hoje o quinto princípio que dá base a essa proposta de qualidade de vida em vista da prevenção de atitudes droga em nossa vida. Então hoje este princípio da culpa é trabalhado também, como os outros princípios, de uma maneira toda especial no amor exigente. E seria interessante, então, agora, né, Fátima, a gente determinar, ou melhor, clarear, né, como é que o amor exigente trabalha este quinto princípio que nós intitulamos culpa. A culpa é o quinto princípio e ele vem justamente abordar sobre o que a gente aprendeu desde criança, né? Nossas atitudes... Desde criança, a gente quer saber onde está o culpado. Então, a nossa cultura foi realmente uma cultura que é achar os culpados. E toda vez que a gente acha algum culpado, a gente paralisa e não se responsabiliza pelas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nossa sociedade culpa o governo, né, por não administrar direito, principalmente questão dos policiais, né, manterem as leis. Então é um jogo de culpa. Então isso está muito embutido dentro da nossa cultura. Os filhos rebeldes que vão para o lado da droga, de álcool, ele culpa os pais por trabalharem demais, não darem atenção. Os pais culpam os filhos, que também culpam os professores por não colocarem disciplina dentro da sala de aula. Né? A sociedade culpa a mídia, né? A televisão, tantas cenas de sexo, de violência. Então, é um jogo de culpa e isso aí imobiliza, paralisa. Né? Então, está muito embutido dentro da nossa cultura. E é normal você ver, a primeira atitude que as pessoas veem é justamente colocar culpa em algo ou alguma coisa.
né? E coisa não caminha. A psicologia diz até um pouco, né, Fátima, que nós todos precisamos de um bode expiatório sobre o qual Bode expiatório. nós lançamos, né, digamos assim, certas frustrações, né, digamos assim, certos aspectos negativos da nossa vida, porque é mais fácil eu culpar alguém do que eu assumir, né, responsavelmente as atitudes positivas e negativas que eu construo. Esse é o grande problema, né? Se a gente culpa alguém, a gente paralisa. Né? Se vamos supor, dentro da minha casa, eu posso culpar, não, minha filha não gosta de colaborar em casa porque puxou a tia. Então, se eu realmente acredito nisso, eu não vou fazer nada para que as coisas melhorem. Né? Eu vou realmente, a culpa é da genética, a culpa é... E é aí que está o grande erro, é um grande erro. Por isso que é trabalhado esse quinto princípio. Sim, sim. Fátima, e como é que a gente vai reconhecer, como é que a gente vai detectar, digamos assim, esse processo de culpabilidade? Como é que a gente pode fazer para entender esse processo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com o meu filho, que eu acho que encaixa bem, né, a culpabilidade. Porque tem o triângulo da morte, que a gente chama de triângulo da morte, porque tem o salvador, a vítima e o perseguidor. É um triângulo. E não leva a nada. Realmente a gente perde nas energias nossas, a gente perde tempo achando o culpado. Quando ele tinha uns 11, 12 anos, ele já era escoteiro, tinha deixado de ser lobinho e era escoteiro. Né? Então, e quando eles acamparam, foi até aqui no CTG, acamparam, e no banheiro, tinha o banheiro dos meninos e das meninas. E as meninas começaram a fazer muito algazarra. 2 meninos, inclusive ele junto, eles colocaram, né, prateleiras para ver o que estava acontecendo no banheiro das meninas. Né? E por causa dessa atitude, o chefe, né, chamou, suspendeu, fez se retratar perante todo o grupo inteiro o erro dele de ter feito isso. Né? Então, esses 2 meninos, um era meu filho, né? E quando o chefe me ligou, eu fui lá e falei, não, você é chefe, você execute-o. Então, eu não fui a salvadora. Né? Olha só a situação, eu não fui a salvadora, eu realmente, né, eu coloquei para o chefe, eu e o meu marido, você execute porque ele fez errado, tá? Tem que merecer. Então, é uma grande oportunidade da gente educar os filhos, né, educar e corrigir. E aconteceu isso com o meu filho, foi ótimo, né? Ele se retratou, pediu desculpa, ficou, eu acredito, eu lembro, acho que 3 sábados sem o grupo escoteiro, que para ele aquilo lá era a morte, ficar sem o grupo. E o outro menino, a mãe foi a salvadora. Ela se colocou a posição dela que o menino era uma vítima, né? O menino era uma vítima e ela salvou ele. E quem é que estava perseguindo? O chefe. Mas é a lei, é a estrutura, a hierarquia que tem que ser obedecido. Então, se veja bem, na minha situação do meu filho, foi uma oportunidade para mim corrigir. Eu não deixei ele como vítima. A gente deixou ele se responsabilizá-lo, né, pelas suas atitudes de erro. Não ficamos atrás de correr atrás de culpado, e sim de responsabilizar pelo erro. A outra mãe, inclusive, tirou do grupo. Sim, só para ajudar a gente a entender o princípio. O salvador é uma pessoa que entra à contramão no processo. Ela entra à contramão, salvá-lo da responsabilidade do erro. Esse é o grande problema que está acontecendo na nossa sociedade, na educação dos nossos adolescentes. Quer dizer, o fato é o seguinte, se eu cometi determinado erro, eu devo assumir a responsabilidade do meu erro, não é assim? Porque errar é humano. Na nossa vida inteira, quantos erros a gente já não teve? E você falou desse triângulo da morte, então já deu a primeira clarificação, que é em relação ao Salvador. Depois tem mais digamos assim, mais um personagem nesse triângulo. É o perseguidor. O perseguidor. E a vítima. E a vítima. Né? Fale um pouquinho desses dois, por favor. O perseguidor, no caso, né, desse exemplo que eu dei, era o chefe. Né, o chefe da tropa escoteira, ou pode ser o professor quando está corrigindo o aluno. Né, ele é o perseguidor. Mas é isso que a gente tem que ter as ideias bem claras. Essa pessoa
não é o perseguidor, ele é o correto, ele é o justo, ele quer que mantenha a disciplina, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse processo. Os nossos filhos estão na fase de educá-los, né? Então, é preciso a gente analisar e ver que ele, na realidade, não é um perseguidor, né? Mas se nós deixarmos que os filhos não seja responsável pelos seus erros, fatalmente esse vai ser o perseguidor. Pode ser um professor, o pai, né, o chefe do grupo escoteiro, quantos personagens. E como a gente pode reverter, então, essa situação, né, Fátima, de fazer com que pessoas indefesas e sem ação assumam realmente os seus atos e não carreguem essa pedra pesada, né, sem necessidade? Assumir a culpa para a gente desgasta, tira a energia, leva à depressão, à autopiedade, né, à autoestima baixa. O que a gente precisa fazer é a responsabilidade, né? Então, um exemplo. Se um filho adulto, adolescente, foi para o caminho errado, né, nós temos que fazer o nosso papel de pai educador. Né? Nós não somos culpados pelos erros dos outros, né? Mas nós temos responsabilidade. E responsabilidade é ação. Você vai atrás, você busca, você quer que as coisas melhorem. E a culpa é o contrário, ela imobiliza, fragiliza, a gente acha que achando o culpado é ilusório de que achando os culpados resolveu a situação. E não é, né? A responsabilidade é a ação. Nós temos que buscar e ir atrás realmente de soluções. Né? É assim que é focalizado a proposta do amor exigente, esse princípio aí, Okay. A culpa. Então, trata de eu assumir a minha responsabilidade como pessoa criada livre, né, Fátima? Isso. Com a capacidade de discernir, ou melhor, com a capacidade de iluminar a vida e descobrir o que é positivo, o que é negativo. É nessa linha, então? É nessa linha. Tudo que é... Por isso que é o triângulo da morte, porque ela não tem solução. E a gente quer o quê? Nós queremos vida, qualidade de vida, solução. Beleza, Fátima. Olha, Fátima, nós vamos para esse nosso breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse princípio, a culpa, entendendo mais a partir de experiências concretas, de vivências, como você já contou aí uma vivência, uma experiência concreta, como é bom a gente iluminar o princípio em cima de vivências, em cima de experiências concretas. Até mais, fique com a gente, é o seu programa Amor Exigente. O amor é exigente, o amor é exigente. Amor Exigente. Apoio Cultural, O Casulo Feliz e Favime. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta com o nosso programa Amor Exigente, através da televisão da Arquidiocese de Maringá, TV Terceiro Milênio, para a qual, meu amigo, eu quero já pedir uma ajuda para você. Esta televisão sobrevive graças à sua ajuda. Que tal procurar em sua paróquia, ou mesmo aqui na sede da televisão, Avenida Rio Branco, 1000, um modo de poder você colaborar para que esta televisão permaneça no ar. Olha, hoje então, nesta segunda parte do nosso programa Amor Exigente, a gente acolhe com muita alegria a Helena, que juntamente com a Fátima faremos essa partilha, faremos essa troca de experiências em cima do princípio há pouco ilustrado, o quinto princípio, que trata da culpa. Tudo bem, Helena? Tudo bem. Como é que você está, Helena? Cada vez melhor. E que dia é hoje da sua vida? É o primeiro dia da minha nova vida. Que bom saber disso. Hoje é o primeiro dia da minha, da sua, da nossa vida, porque eu quero ser cada vez melhor. E é essa a proposta do Amor Exigente, trazer qualidade de vida, viver hoje, o hoje plenamente.
Helena, seria bom você partilhar conosco a respeito do seu encontro com o amor exigente, o que é que mudou na sua vida, o que é que trouxe de novo, né? Qual, enfim, a proposta concreta que o amor exigente está trazendo a você? Bem, eu fui no amor exigente por teimosa. Né? Teimosa? Fátima, parece que é uma característica de todo mundo do amor Porque exigente. eu não queria ir no amor exigente, porque eu achava que eu não tinha culpa de nada do que acontecia na minha casa, que o culpado era as pessoas que eram dependentes de álcool e droga em casa. Fui na marra para o amor exigente, porque o meu filho pediu ajuda e um amigo nosso, que é voluntário, levou ele para fazer uma entrevista, para internar, e ele veio com aquela carteirinha maravilhosa para eu participar. Aí eu me vi obrigada a ir. Eu não tenho culpa, quem tinha que ir era eles, porque eu sou correta, né? Então eu vivia culpando eles. Interessante que eu morro de rir quando eu lembro, né? Eu cheguei lá com toda aquela carinha de coitadinha, da vítima, né? Com a Bíblia debaixo do braço. Nossa. Muito legal, né? Aí eu vi que era tudo diferente. Aí eu vi aquela frase enorme lá, nada muda se eu não mudar. Isso me ajudou muito. Aliás, né, Fátima, né, Helena, é uma das coisas fundamentais na nossa vida, não é assim? Nada muda se eu não mudar. Se eu não mudar. E realmente foi um choque, né? Você pensou que era a vítima da história, Que era né, Helena? vítima, e eu vi que eu tinha que mudar e mudar muito, né? E eu andava tão assim, eu era uma codependente. Essa culpa me levou a ser uma codependente 100%, né? E tudo que acontecia em casa, que o meu marido emburrava muito, né? Eu falo que emburrava porque, coitado, já faleceu, né? E eu falava, o que eu fiz? Por que você emburrou? Aonde que eu errei? Eu ficava o dia inteiro. Então, eu era a vítima, mais vítima do mundo, né? E o amor exigente fez eu ver tudo o que é de bom. Deixou de ser vítima, Deixei né? de ser vítima, Começou a se arrumar, a me ficar mais arrumar. bonita. Aí, padre, se eu visse eu, o primeiro dia no amor exigente, dava dó. Você deparou-se com ela assim nesse primeiro dia, Fátima? O Gustavo, principalmente. Foi o Gustavo, o esposo da Fátima. Ela, o esposo. Meu esposo. Parecia uma mendiga, sabe? Eu não tinha vontade para nada mais. Não tinha mais Eu autoestima, não tinha autoestima. né? Tava no Não chão tinha a autoestima. autoestima. É porque a culpa, segundo nós conversamos antes, ela leva a uma autopiedade barata. Quer dizer, eu que me desconsidero, eu que me sinto bagaço. Né? Aliás, Era hoje é uma bagaço. linguagem da juventude, isso. né? O bagaço. Era um bagaço Exato. mesmo. A Helena era um bagaço. E aí, Helena, e como é que Bem, procedeu isso tudo? Digamos assim, como é que deu aquele momento, né? A psicologia fala do insight, né? Como é que você teve essa luzinha capaz de entender que não dava para carregar mais a pedra? Não, olha, o amor exigente, no primeiro dia mesmo, no amor exigente, eu já comecei a minha mudança. Eu vi que eu tinha que mudar, né? E comecei, eu não fiquei me envolvendo muito com a dependência química do meu filho, nem com o alcoolismo, eu fiquei me envolvendo comigo. Se eu aprendi lá que primeiro eu tinha que mudar, eu vou mudar eu, né? E aí eu comecei a fazer minhas mudanças dentro de casa. Aí eu provoquei uma crise violenta. Ainda no primeiro mês já de amor exigente, eu tive que administrar muitas coisas. Queria resolver tudo, Tudo né, de Helena? uma Tudo vez. de uma vez. Tudo de uma vez, porque eu vi que era muito bom. Então, todos aqueles anos que eu tinha ali já de 30, quase 30 anos de casamento, 25 por aí, que era tudo desmoronado, e sempre tinha um culpado, né? É porque o amigo do meu marido chamou ele para o bar, é porque o amigo do meu filho levou ele para fazer isso, fazer aquilo, e tudo a gente achava um culpado. Até que aconteceu, hoje o meu filho fala para mim assim, né? Às vezes o outro fala assim, o teu filho fez isso por más companhia. O meu filho fala, não, a má companhia minha sou eu mesmo, né? Eu lembro quando eu fui em Campinas com a Fátima, porque dentro do amor exigente, logo eu já quis, eu vi que era tão bom, Sim. que eu já quis expandir, eu já quis levar um grupo para a minha paróquia.
E eu estava fresquinha no Amor Exigente. Aí eu procurei a coordenadora do Amor Exigente lá, ela falou que não era com ela, eu falei, com quem que é? Ela falou com a Fátima, ela me apresentou a Fátima. Aí a Fátima já me levou para Londrina para fazer um curso, eu já comecei com Amor Exigente no São José, consegui a sala, né? Então aquilo para mim, o Amor Exigente para mim foi a coisa mais maravilhosa. Me livrei da culpa, não culpo ninguém, né? Agora o mais triste a gente vê é as pessoas que chegam no grupo. Com aquele sentimento de culpa, sabe? Chegam muito tristes. Vamos, me permita, Helena, dar mais uma cutucadinha. Cutuca. Olha, veja, concretamente assim, como é que aconteceu, né, esse processo de mudança? Porque às vezes nós achamos que a mudança acontece num passe de mágica, né? Pá, né? De repente, você ainda está trabalhando a questão da culpa, não é assim? Ah, a gente tem que trabalhar sempre, porque senão recai, né? É um roda-moinho, É um né? roda-moinho, tem que estar trabalhar sempre alerta, igual os escoteiros falam. Né? Porque, claro que de vez em quando acontece, né? Uma coisa ou outra, e você tem que falar, epá, espera aí, eu não tenho culpa, não é culpado, mas hoje, a gente dentro do Amor Gente, a gente sabe que tem certas atitudes que a gente se torna permissivo, que a gente sabe que não pode, permitiu, então a gente tem culpa. Um exemplo, né? Se o filho quer usar droga, você dá dinheiro para o filho comprar droga. Você sabe que não pode, você deu dinheiro, você é culpado, você incentivou seu filho a usar droga. É o responsável. É responsável, né? Então, a gente tem que aprender a falar não. É duro, é complicado. Por isso que eu falo, né? A prevenção é a melhor coisa do mundo. Porque quando a gente chega num ponto... Eu queria conhecer Amor Exigente há 20 anos atrás. Né? Mas nem existia em Maringá, nem existia em Maringá. Nem existia, só em Campinas? Só em Campinas, então não tinha como, né? E a gente pega tanto amor dentro da proposta, porque a gente quer também ajudar as outras pessoas, que pra gente foi ótimo, foi bom, certo, né? E também não pode carregar essa culpa, porque Não. é uma proposta, não é verdade? É uma proposta. Aliás, esse programa, né, Fátima, desde o início nós tentamos passar para você, amigo telespectador, amiga telespectadora, né, o Amor Exigente como proposta. Ninguém quer impor nada, apenas dizer que é um caminho. É um caminho, e um dos caminhos mais certos hoje. Porque tem pessoas que pensam como eu pensei, que eu fui com a Bíblia, né? Era através de... Que é religião? Amor, gente, é ecumênico, né? A gente recebe qualquer pessoa lá, não importa a religião, importa o ser humano que quer ter uma mudança de vida. Uma vez o Neubi falou para mim assim, me diga uma coisa, quem que você ama mais dos teus 4 filhos? Aí eu falei, Neubi, eu amo mais o meu dependente. Essas mães é tudo louca. Eu lembro disso. Eu falei assim, Neubi, ele falou, por que você ama mais ele? Porque através dele eu conheci o amor exigente. Que bom, Fátima. Mas eu peço para as pessoas... Que bom, Helena. E conhecer amor exigente sem chegar no ponto que eu cheguei, conhecer antes. Isso, é isso que a gente está trabalhando e batalhando, né, Padre É Jô? nessa linha que nós queremos caminhar. Olha, meu amigo, minha amiga telespectadora, o tempo é tão curto aqui. Que pena, né? Porque a gente gostaria de aprofundar mais, enfim, partilhar mais. Mas se Deus quiser, nas próximas oportunidades, nós poderemos trazer, digamos assim, mais subsídios, não só teóricos, mas vivenciais, daquilo que o Amor Exigente está fazendo no coração de muita gente. Que você fique com Deus, porque hoje é o primeiro dia da sua vida, é o primeiro dia da minha vida, e porque também você e eu somos chamados a melhorarmos, a sermos cada dia melhor. Obrigado, Helena, obrigado, Fátima, por mais essa oportunidade que nós estivemos aqui juntos. Nós agradecemos a Deus, agradecemos aí você, amigo e amiga telespectadores, essa paciência de nos escutar, de partilhar conosco nesse programa Amor Exigente. Até a próxima oportunidade, fique com Deus. O amor é exigente.